Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como você está? Eu espero que seja tudo bem com você, espero que a sua semana tenha sido maravilhosa e super incrível. Bom, hoje a gente está aqui mais uma vez no EFV e para a nossa conversa nós vamos chamar aquela pessoa que vocês já conhecem, já são íntimos, o nosso membro permanente, mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, hein? Assim eu fico muito feliz. E a você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, não mexa no celular. Use o cinto de segurança. Se você está limpando a casa, que bom nos encontrarmos, né, nesse momento de lazer. Limpando a casa, lavando louça, no trabalho. Muito obrigado por nos acolher e por nos dar um espaço, a educação financeira entrando na sua vida e transformando o seu cotidiano. Estamos aqui novamente. O Educação Financeira é para a vida. É isso aí, galera. E olha só, o tempo voa, passa muito rápido, né? A gente já tá aí no mês do Natal e já se passou uma semana desde que aconteceu a economia de Francisco. É verdade. Né, Augusto? E nessa sintonia, nessa vibe que a gente ainda tá digerindo tudo que aconteceu, vamos dizer assim, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o discurso do Papa Francisco para os jovens da Economy of Francesco. Nossa, e foi maravilhoso, né? Foi incrível, gente. Então, só para vocês entenderem, contextualizar rapidinho, no final do terceiro dia, que era dia 21, então, às 2h aproximadamente, o Papa Francisco, então, deu a sua mensagem aos participantes da Economia de Francisco, e essa mensagem foi muito importante e muito profunda, tocou os nossos corações, por isso a gente quer partilhar ela com vocês, dando nossas impressões, é claro, né? É verdade, então no dia 21 de novembro, às 14 horas, aqui no horário de Brasília, Isso. O Papa fez o seu discurso para nós, jovens. Ele olhava para a câmera e dizia, caro giovani, caros jovens. Era um momento que a gente esperava muito, né, Augusto, dentro da Economia de Francisco, né? Foi um momento maravilhoso, assim, de um chamado mesmo, né? Eu senti como uma intimação, sério. Eu senti uma intimação, que depois desse discurso eu fiquei sentindo, assim, ainda mais responsável, sabe? Então, para vocês que estão aqui no nosso podcast, nós vamos disponibilizar o link na descrição. Você vai poder acessar essa carta, esse discurso do Papa e ler com tranquilidade, mas aqui a gente vai fazer um comentário, algumas impressões que nós tivemos diante daquilo que nós escutamos. É isso aí, Augusto, é isso aí. Bom, gente, em primeiro lugar, o Papa, então, agradeceu aos jovens e também ele enfatizou o esforço que a gente teve durante todos esses meses, porque o evento ia ser em março e acabou sendo em novembro, e a gente, digamos assim, ganhou um tempo e diante da pandemia para trabalhar dentro do que a gente podia e se preparar melhor para o evento, né? Por exemplo, eu e o Augusto, a gente recebeu a notícia de que a gente ia participar em janeiro, e se a gente fosse em março, tava em cima ali do laço, como diz minha mãe, né? Não ia dar tanto tempo da gente se preparar como a gente se preparou para chegar até a CIS, né? Mesmo que a CIS tenha sido na internet, vamos dizer assim. É verdade. E olha o que aconteceu com o EFV, né? Sim. Nós tivemos aí quase um ano, já tivemos atividades presenciais, criamos esse podcast que já está na sua 30ª. Isso, 30º episódio hoje. Episódio número 30. Então, a gente começou em maio, a gente nem teria começado a falar com você toda segunda-feira, né? É verdade. Então, o Papa, ele reconhece isso. E ele diz assim, que olha, eu tenho acompanhado e está um alto nível as reflexões, a seriedade, o comprometimento, né? Os nossos trabalhos. E ele reconhece isso, essa alegria,
essa indignação, esse desejo de mudança de nós jovens. Exatamente, que fica evidente nos jovens do mundo inteiro, né? E aí ele continua e ele fala assim, galera, uma coisa que a gente falou, acho que durante todos os podcasts a gente fala, que Assis não é um ponto de chegada, mesmo que tenha sido na internet, mas foi um impulso inicial para um processo que a gente já começou em todos os lugares do mundo com a galera da Economia de Francisco. Então a gente é chamado a viver esse encontro como uma vocação, ou seja, é um chamado, e também a gente tem que entender como algo que vai nos mudar para uma nova cultura, e é um compromisso, é um pacto, é algo que a gente tem ali, ó, firmado. Tem documento, tem os encontros, a gente tá no YouTube lá falando, então a gente falou, a gente se compromete, né, Augusto? Aí entra a perspectiva da responsabilidade, né, Ana? Isso. Não dá pra gente ficar mais de brincadeirinha, né? Diante do cenário atual, da economia, das desigualdades, do mundo do trabalho. Não dá pra gente ficar num encontrinho de jovens, de oba-oba. Não, ele convida a gente para um chamado, para uma nova cultura e para fazer um pacto. Um pacto, no caso, é um compromisso, né, gente? Que a gente tem em agir nas nossas realidades locais e transformando a economia a partir das bases, ou seja, de onde a gente tá. Foi falado isso no discurso pra frente também, né? Sim, é verdade. E aí, trazendo essa dimensão do chamado, ele diz o chamado de Assis. Eu diria assim, é o chamado a participar, a se envolver, a decidir. Ele até faz alusão ao chamado que Jesus Cristo faz a Francisco de Assis, que diz: Francisco, vai e reconstrói a minha casa que, como vê, está em ruínas. E a casa, gente, é que a gente pode entender como a nossa economia, a ecologia, o ecumenismo, ou seja, o oikos da palavra economia, né? Que significa casa. Então é a nossa casa comum, nosso planeta em que a gente está habitando. Então, diante disso, o Papa falou, assim, escancaradamente que a gente precisa de uma nova economia, ou seja, mudar a maneira com que a gente pensa e como a gente vive também, para não ficar naquele limbo, assim, só na teoria, só nos meus estudos. Estudos são importantes, mas não é para o jovem somente pesquisar e estudar, é para ele agir, ser um agente de transformação dentro da realidade dele, né, Augusto? Mudando as relações, porque se a gente pensa bonito e age de maneira horrível, horripilante, de nada vale, né? Não adianta nada, né? E ele fala algo que é muito importante, que a economia atual, o sistema econômico atual, ele é insustentável e é sobre várias óticas isso, não é apenas a questão dos recursos naturais. Então não é justo que a gente tenha, além de destruição ambiental, tenha tantas pessoas pobres no mundo, entende? Então muitas pessoas prejudicadas em detrimento do crescimento de outras. Né? Ele fala que os pobres são os primeiros esquecidos, além da mãe terra, né? Ou seja, os recursos naturais, que ele está se referindo à natureza. E tudo isso está muito evidente no mundo. Esse ano ficou muito evidente com tudo que a gente está vendo acontecer, com a Covid também. A gente aqui no Paraná está vivendo, gente, falta de água, está vivendo agora, começa amanhã, um rodízio de água, porque não está chovendo. Uma seca, né? Tá a seca. gente já citou aqui nos nossos programas a questão de Mariana, de Brumadinho, o que dizem que são desastres, são atentados, onde os pobres e a terra são os fragilizados, os esquecidos em vista do lucro, né? Tratados como um número, né? E, enfim, vida segue, né? Pro povo que fez, que provocou esse, entre aspas, acidente, né? Mas o lugar, a natureza, a cidade foi devastada e vidas foram perdidas, então, né? E ninguém tá nem aí, vamos assim dizer. E aí o Papa fala que a gente, então, é chamado a incidir na concretude, na nossa vida, participar na nossa cidade, na universidade, no nosso trabalho, nos sindicatos, empresas, nos movimentos sociais, enfim, aonde nós estamos inseridos, os meios em que nós estamos. Nós precisamos
levar essa nossa ideia, as nossas atitudes de economia de Francisco para que a gente consiga ir mudando, né, Augusto? Aos poucos. É verdade. De Então, pouquinho. há uma provocação do Papa, um chamado interior, há um sentido de mudança. Como o Francisco de Assis teve, né? Exato, ó, e tantas outras pessoas no mundo que tiveram uma incidência local. Por que você faz isso? Não, porque eu quero participar, eu quero me envolver por uma causa maior. A gente pode resumir essa primeira colocação do Papa da seguinte maneira, Ana. Nós somos chamados a fazer um pacto que passa necessariamente por construir uma nova cultura. Olha que interessante, gente. Nova cultura, a gente entende aqui como uma nova maneira de se viver. Né? Dentro desse contexto, a educação financeira tem um papel fundamental, porque a gente não pode viver nessa economia que a gente está, nesse sistema que a gente está, consumindo descontroladamente, produzindo descontroladamente, não tendo sustentabilidade financeira, ambiental, enfim, nós precisamos mudar a maneira como nós pensamos. E é isso que a educação financeira faz, né, Augusto? Ela não muda a maneira como a gente vê o dinheiro, a relação com ele e o impacto que essa relação tem na comunidade que a gente está. Exatamente. É isso, né? Então, ela tem um papel fundamental na nossa leitura, né? E o Papa, então, diz o seguinte, né? A partir desse chamado, reconstruir o que está em ruínas. A pandemia do novo coronavírus, ela trouxe isso, escancarou as desigualdades sociais e a necessidade de uma conscientização da responsabilidade da gente viver em sociedade, buscar o bem comum. Não pensar só no interesse próprio. A sensação que eu tenho, Augusto, aqui antes, é como se a gente tivesse um tapete e aí a gente estivesse varrendo aquela sujeira para debaixo do tapete. E a pandemia foi tipo um vento que levantou o tapete e apareceu toda a sujeira ali. E não teve como colocar o tapete de volta no lugar, entendeu? Era algo que tava meio que escondido, meio assim, na surdina. E agora ficou tipo, bum, escancarado, né? E para resolver isso, jovens têm que ser agentes de mudança. E a gente não pode ficar de fora dos lugares, a gente tem que ocupar os nossos espaços. Né? A gente está vendo agora, hoje foi segundo turno das eleições. Jovens, nós temos que ver os jovens lá. Exatamente. Ocupando esse espaço. E como é importante, a gente está vendo aí no cenário nacional jovens, mulheres. Isso, exatamente. E como precisa mais, né? Sempre mais, sempre mais. E o Papa Francisco fala uma coisa muito, assim, forte no discurso, que é: a gente não pode ficar fora desses lugares onde o presente e o futuro são gerados. Então, na universidade, no meu trabalho, na política, enfim. Ou a gente está envolvido dentro disso, ou a história passa por cima da gente. Nossa. Essa parte foi bem pesada, eu me lembro. Então, você que está nos ouvindo, nossos amigos e amigas ouvintes, né? E aí, como é que fica, né? A gente está ajudando a participar, a decidir por coisas melhores, em vista do bem comum? Ou a gente está no estilo acomodado, conformismo? Varrendo a sujeira para debaixo do tapete. É sempre assim, sempre vai ser assim. Olha, a gente vai ser engolido pela história, né? E depois não basta dizer, tá ruim, e agora? O que fazer? Exatamente. E aí, gente, para superar isso, então é que a gente teria que criar essa nova cultura, como a gente está falando. Então, a gente substitui uma cultura que o Papa Francisco chama de cultura do descartável, uma cultura da globalização da indiferença, ou seja, onde nada mais me importa a não ser eu. Não importa outras pessoas, não importa se o planeta tá pegando fogo lá fora, se não tem água, enfim, importa a minha vida e só eu. E pra gente mudar, a gente precisa, primeiro, nos permitir a enxergar esses problemas, que foi o que a economia de Francisco trouxe pra gente, né? E aí, mudar o nosso pensamento. Então, a gente precisa mudar pensamento, a gente precisa de políticas públicas, então, ocupar esses espaços, e a gente vota, a gente tem que cobrar dos nossos representantes atitudes em relação a esses problemas.
E outro ponto que é falado são novos programas educacionais. Olha só, entra a educação financeira. Exatamente. E ainda mais do que ocupar espaços, o Papa chama a atenção de iniciar processos de mudança. É isso que você falou. É uma cobrança contínua. Elegeu o candidato X ou Y. Lá na universidade tem a reitoria, tem os professores, o conselho na escola. A gente precisa estar num constante processo de mudança, de favorecimento ao bem comum. Então, até o Papa usa aquela expressão, para isso a gente precisa ir ao encontro. A gente não pode se fechar em nós mesmos. Ele disse que na década de 70, na Argentina, quando ele foi no primeiro condomínio, falou, olha, as pessoas vivem ali, fechadas, isoladas, não tem contato com o mundo externo, e ele faz um apelo a nós. Não fechamos o nosso coração. Ele pergunta, será que os corações de vocês estão fechados como condomínio, que eu não podia entrar? Então, algo que a gente tem que estar sempre se questionando, todo dia se questionando, né? E entender que isso vai fazer com que a gente amplie os horizontes e procure cuidar e melhorar o que ele chama de casa comum, que é a nossa mãe terra, nosso planeta, onde a gente vive, somos todos habitantes do planeta, né? Então a gente precisa mudar os nossos estilos de vida, os modelos de produção, como eu falei, de consumo, enfim, tudo que regem as sociedades atuais, né? Uma nova cultura deve passar por reformas estruturais e envolvimento e conversão das instituições. Então tudo importa. O Papa fala assim que a gente não pode esperar vir de cima, tipo ficar de fora do que está acontecendo, só esperando. A gente tem que ser agente de mudança e também cobrar para que as instituições façam a sua parte. Exatamente. Ele chama muita atenção para isso. Sobre esse ponto, Ana, que você traz das reformas estruturais, é bacana essa análise do Papa, assim como tem as mudanças, a conversão pessoal, a mudança do estilo de vida a partir de baixo, das bases de cada um de nós, mas também tem o compromisso e a responsabilidade institucional. Nesse ponto ele até cita o Papa Bento XVI, sim. sobre a questão da fome, né? Exatamente, ele fala que a fome que a gente vive não está relacionada com a escassez de alimento, todo mundo sabe. Tem alimento suficiente para todo mundo, mas ela está relacionada com uma escassez de recursos sociais. Ou seja, a maneira como que a gente está gerindo esses recursos que a gente tem. É um problema de natureza institucional, não de produção. A gente consegue produzir alimento para todo mundo, entende? Mas é um problema institucional. Por isso que os jovens precisam se envolver nas instituições de decisões. Então, claro, nas instâncias democráticas, precisa haver uma educação financeira, como a gente propõe, que educa a viver numa democracia. Exatamente, e também educa a viver em comunidade. Então isso eu entendo que eu não tô isolada aqui, tipo, eu vou aprender como consumir melhor, a fazer poupança, investir, tudo isso que tá dentro da educação financeira, mas e o resto? Hein, Augusto? E as pessoas que estão ao meu redor? E a minha comunidade onde eu moro, a minha cidade, o meu bairro, a universidade, a empresa que eu trabalho, a minha escola, enfim, tudo isso a gente tem que tentar sempre ser um agente de mudança. E esse agente não necessariamente é a pessoa que faz algo extraordinário. É isso que eu acho interessante. É simplesmente alertar. Eu acho que a educação financeira ela é muito importante nesse aspecto, é levar conhecimento, é alertar. Então, se eu vejo uma situação de injustiça, se eu vejo uma situação que eu sei que uma pessoa não está tendo os seus direitos reconhecidos, eu vou lá e dou informação para ela. Exatamente. Então, isso já é você ser um agente de mudança. Começa por aí. Claro. E também escutar, né? Escutar, a cultura do encontro, essa nova cultura, ela vem do chão fértil do diálogo. O diálogo é esse exercício de fala e de escuta, de se colocar ao encontro do outro, respeitando, exercitando o perdão.
Porque nessa cultura que a gente vive hoje, e isso infelizmente é muito acentuado pelo capitalismo, a gente tá ali imerso no interesse próprio. É eu, e daí a empresa pensa só no seu lucro, enfim, cada um por si, e aí a gente acaba não percebendo que tem alguém ali do lado que quer ser escutado e que precisa de ser escutado. Então, a gente tem que entender que não é errado um modelo econômico, uma empresa querer ter lucro. Não é errado isso. Sim. O errado é isso estar acima de tudo e fazer isso poluindo mais, não pagando os direitos trabalhistas, maltratando os funcionários, enfim, tô dando exemplos práticos. É a centralidade do lucro que o Papa Francisco vem dizendo, olha, essa cultura ela é insustentável, essa cultura do lucro acima de tudo. A gente vira refém do lucro. Exatamente. E aí, algo que eu achei muito assim, tipo, super, hiper inovador, é que essa nova cultura, ela escuta e o mais importante, ela é protagonizada a partir dos pobres. Então, o Papa chama atenção que não é simplesmente eu fazer uma caridade, assistencialismo. Essas instituições são hiper importantes, mas o que ele quer é que a gente perpasse isso e que a gente, depois que eu presto a primeira ajuda para aquela pessoa, eu integre ela. Exato. Eu integre. Porque essa cultura do descartável, esse individualismo, que é um apelo muito forte que a gente vive no capitalismo, ele exclui. Ele deixa margem. E essa exclusão e opressão, Ana, ela corta na raiz o sentimento e a experiência de pertencer a uma comunidade. Exato. De estar inserido na sociedade. Então essa cultura do descarte, da indiferença, torna os pobres invisíveis. Sim. E olha que essa sensação de pertença, hoje, ela tá muito relacionada com o que você tem. E aí acaba cada vez mais acentuado, porque o pobre não consegue ter acesso a alguns bens, a alguns serviços, e ele fica ali, à margem, né? Então, a ideia da economia de Francisco é integrar essas pessoas nos processos de mudança e torná-las protagonistas para que elas se sintam parte realmente de algo, porque para elas já é tudo mais difícil, elas já se sentem marginalizadas sempre, né? Isso eu achei muito fantástico quando ele tocou nesse ponto. E aí, trazendo um terceiro momento, que o Papa disse vocação, cultura e pacto. Que é o chamado, né? O compromisso, né? Ele diz assim, não dá para ficar adiando certos assuntos. Em outro momento, né, o Papa disse assim, há muita cumplicidade. A gente sabe, na convivência pessoal, familiar ou no trabalho, que tem assuntos que não dá mais para adiar. Sim. Que tem que resolver, não aguento mais, tô por aqui. Bem, assim a gente está do ponto de vista econômico. Olha, tem assuntos de desigualdade, de racismo, de preconceito, de fome, que não dá mais para tolerar isso. A questão também da poluição não dá mais pra gente tolerar. A gente não vai ter planeta se a gente continuar consumindo da maneira que a gente consome. Entende? Isso não dá mais pra adiar. Não, depois a gente resolve. Não, depois vai chegar e aí? E o Papa diz que isso não é uma modinha, é um compromisso que cada um de nós, cada jovem ali envolvido em esfera cultural, acadêmica, científica, movimentos sociais, deve começar a questionar a partir de dentro essas questões. Ele diz de maneira textual, é tempo de ousar o risco de fomentar e estimular modelos de desenvolvimento, progresso e sustentabilidade em que as pessoas, especialmente os pobres, deixem de ser, no melhor dos casos, uma presença meramente nominal, técnica, funcional para se tornar protagonistas das suas vidas. Foi o que você falou. Sim. E olha só, ele fala dos novos modelos de desenvolvimento. Outro dia, em outro podcast, a gente vai falar sobre isso. O que é o desenvolvimento econômico para a economia de Francisco? Que é um tema muito interessante. Já fica aí para vocês irem pensar. É verdade. Tá? E olha só, o Papa fala que é a hora que a gente
vai se tornar protagonista, não dá mais, e os pobres vão conosco, junto conosco. É claro, não dá para pensar por eles, mas pensar com eles. E aí, o Papa fala que todo esse movimento é no sentido de libertar as pessoas, libertar as consciências. Para o Papa não basta simplesmente a gente aumentar a produção, aumentar o crescimento econômico e aí dividir a riqueza igualmente para todo mundo, porque só isso não vai resolver o problema. Porque o problema tá no modo como a gente vive, não entende? Óbvio que a concentração de renda é um ultra problema da economia. Na minha opinião, assim, de economista, é o maior problema. É o que mais intriga a gente. Então, como? Não faz sentido, sabe? E é óbvio que pra mim é o principal, mas não basta resolver isso, é aquilo que a gente falou. Não basta simplesmente, eu sou o presidente, eu vou criar uma linha de crédito para ajudar as pessoas e aí eu solto o dinheiro na mão do povo. Se não tiver uma educação. Por isso que o desenvolvimento humano, ele precisa ser integral. Isso, integrar as dimensões humanas, porque a dimensão financeira é uma, mas não é a única. Não. E aí tem que se virar essa chave. Eu acho que, um dos segredos está em a gente virar essa chave de individual para o coletivo, entende? É uma sensação de pertença coletiva. Exato. É isso. Por isso que o Pacto de Assis, ele não poderia ser diferente, porque Assis é o símbolo mundial da opção preferencial pelos pobres. Olha o que viveu Francisco de Assis. Sim. Uma irmandade universal, onde era a festa do diferente, ninguém era visto como inimigo. Isso, a gente não tá falando aqui, gente, que os ricos são inimigos, não é isso. Opção preferencial pelos pobres não é odiamos ricos, não é isso, não tem nada a ver. Significa que primeiro a gente vai olhar para quem precisa mais. Opção preferencial, ou seja, quem eu vou preferir ajudar primeiro, para quem? Quem tá precisando mais. E né? o Papa, então, nos faz uma provocação muito bacana, né? A grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. A grandeza da humanidade, então, vale para o indivíduo e vale para a sociedade. Uhum. A gente diria assim, né? A partir da espiritualidade, da teologia, aquilo que nós refletimos domingo passado na missa, seremos julgados pelo amor, por aquilo que fizemos, aquilo que doamos de nós mesmos, a doação de si mesmo, o serviço. Então a grandeza da humanidade ou de uma nação está na capacidade que ela tem de cuidar de quem mais necessita. Exato. E aí todo mundo, gente, tá nessa responsabilidade, porque a questão do individualismo é isso, como eu falei. É eu achar que só eu importo, me preocupo comigo e eu estou isento da responsabilidade social, ou seja, do que está acontecendo à minha volta. Então, essa chamada de atenção é para isso, né? E diante disso, a gente tem impactos na sociedade civil, como eu falei. Então, esse pacto, esse compromisso de Assis é um chamado que a gente tem que obedecer com todas as esferas onde o jovem está. E tem muitos jovens que tiveram em Assis, vocês que estão nos ouvindo, que podem estar ali em lugares em que tem um poder de influência muito grande, como por exemplo dentro da política. É verdade. Dentro de uma empresa, se você chega a ser um gestor de uma empresa, você é muito responsável pelas pessoas que trabalham ali. Então você tem, de certa forma, uma influência nas decisões das pessoas. Claro. E você pode colaborar com isso. E até no ponto de vista micro, Ana, uma mãe de família que Sim. está nos ouvindo aí, um pai de família, um filho. As decisões micro, ela tem impactos macro. Sempre, claro, isso é fato. Então a gente tem que se entender, se enxergar como alguém que tem uma decisão que pode influenciar outras pessoas. Então, a decisão eu digo também como exemplo. Então, é a minha fala e é o meu agir. Então, como que eu tô falando, o que que eu tô pensando e como que eu estou agindo, né? E aí, em seguida, o Papa Francisco fala algo que toca muito na educação financeira, né, Augusto? Essa parte, a educação financeira, surge para nós como uma brecha para servir
as pessoas. Exatamente. Olha só, o Papa Francisco fala que nesses cenários que a gente vai atuar, a gente tem que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso eu achei muito legal. E a gente tem que ser capaz de olhar o desenvolvimento sustentável dos países. E aí cai na educação financeira como? Para que a gente evite que os países, principalmente os países mais pobres, entrem em sistemas de crédito que não vão promover o progresso. Muito pelo contrário, eles vão fazer com que as pessoas fiquem mais pobres, sejam mais excluídas e fiquem ainda mais dependentes. Ou seja, entrem numa situação de endividamento, né? Então ele fala que sozinhos os sistemas de crédito são um caminho para a pobreza e a dependência. Olha isso. E olha, Augusto, isso entra tanto na perspectiva pessoal, no micro, tipo as famílias, né? Como na perspectiva da relação entre os países, sabe? Um país que está dependente do outro, e aí os sistemas financeiros criam esse engessamento que o país fica ali e não consegue sair dessa situação de dependência. Assim como o trabalhador, a mãe de família, que pega um empréstimo e pega outro empréstimo para pagar aquele, não consegue sair. É a famosa cultura do endividamento micro, pessoal e também nacional, né? Exato. E aí, ele fala que, olha, pra gente poder sair dessa situação caótica, a gente, partindo do lugar onde a gente tá, como a gente já falou, a gente comece a mudar as nossas escolhas. A gente comece a pensar no que a gente faz. Por isso que a educação financeira, ela surge como uma possibilidade de romper com esse ciclo de perpetuação da pobreza e sair dessa lógica da idolatria do dinheiro, da escravidão do lucro. Eu acho que que a educação financeira mais age fazendo com que as pessoas se questionem. Porque a gente às vezes vive nesse mundo maluco que a gente vive, e a gente não se questiona. Por que a gente está comprando isso? Por que eu não estou conseguindo guardar um dinheiro para o imprevisto? Por que eu não consigo entender... Veja só, né, Ana? Como são os bancos, vamos dizer assim. A pandemia tá aí, vai fazer 1 ano, né? Vai fazer o aniversário de 1 ano em março, vamos dizer aqui, né, no Brasil. Mas em dezembro, E daí, né? E daí? O que nós aprendemos disso tudo do ponto de vista da educação financeira, eu digo, nós buscamos uma reserva de emergência, aprendemos a ter equilíbrio, autocontrole, que são as temáticas que nós trouxemos aqui nos podcasts, né? E mais, nós aprendemos a olhar o próximo, porque aí eu posso ter uma vida financeira organizada e aquela pessoa que não tinha um recurso. Eu comecei a perceber que às vezes ela precisava além de um auxílio imediato, do essencial, de uma ajuda. E esse consumismo febril, diz o Papa, né? A gente gera autoproteção egoísta, nos impede de olhar o sofrimento dos outros, né? Exato, e aí ele adverte para que a gente, depois que passa por essa situação de pandemia, não volte de novo para esse sistema. E esse consumismo aqui que ele alerta, no sentido assim, tanto financeiro, que a gente não tem sustentabilidade financeira na vida, se consome sem pensar, e também, como eu já falei, não tem planeta para tanto consumo assim. É verdade. Né? E aí ele usa essa frase bem forte. Bem, diante de uma crise, ninguém sai igual. Ou se sai melhor ou pior. Exatamente. E aí, gente, ele fala que nós temos que ser unidos. Um grande nós. Tipo, planeta, nós habitamos a Terra, somos moradores aqui, temos que pensar como irmãos. Não tipo assim, eu moro no Brasil, sou super inimigo dos argentinos. Não, entendeu? Então ele fala muito sobre isso, que a gente se enxergar como um todo, né? Porque ele diz que ninguém se salva sozinho. E a pandemia provou isso. Tipo, provou não, escancarou, né? A gente já sabia, mas fingia que não lembrava, vamos dizer assim. Nós precisamos uns dos outros. E aí foi muito bonito no final do seu discurso, quando ele diz assim, vós jovens,
provenientes de 115 países diferentes. Muita gente. Que foi essa grande comunidade, né, Economia de Francisco. Dirijo a vocês o convite de reconhecer que nós precisamos uns dos outros. E como foi bonito, né, a gente construir coletivamente partilhas, reflexões, articulando o que existe de bom no nosso país, nas regiões, nas localidades. Aqui nos nossos países vizinhos, né, que a gente teve contato, os argentinos, uruguaios, chilenos, enfim, a gente teve contato muito próximo com essas pessoas e conheceu coisas maravilhosas. Gente, jamais, imagina que eu ia estar numa reunião com uma pessoa da Alemanha, uma pessoa do Uruguai, uma pessoa do Chile e pessoas do Brasil e a gente ia estar se entendendo e a gente ia estar falando a linguagem universal, né? Que é uma linguagem de mudança, de pensar soluções para esse planeta que a gente vive, nessa economia que a gente está vivendo. E articulando as estratégias para nascer uma esperança ativa, de esperançar, né? De unir as forças. Ou seja, de agir. É aquela esperança igual quando a gente quer fazer uma prova difícil e a gente estuda antes, a gente tem esperança de passar, mas a gente não fica simplesmente esperando a prova, né, Augusto? Eu vou me dar bem, né? Então é a gente fazendo a nossa parte, né, e cobrando das pessoas que façam a sua parte. E assim, gente, foi muito importante, muito emocionante, muito bonito. E assim, eu fiquei bem emocionada depois do discurso do Papa Francisco e eu senti, como eu falei pra vocês, uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti pertencente a uma comunidade, como o Augusto falou, em que as ações pequenas do dia a dia têm um impacto. Então, você se sente valorizado, vamos dizer assim, acolhido, né? Um exemplo dessa rede, né, de relações que nós fomos criando são vocês, nossos queridos amigos e amigas ouvintes. Sim! Inclusive, Ana, nós temos gente nova nos ouvindo, de países novos. Sim. Temos gente nos ouvindo lá do Uruguai. Mandando um abraço para os nossos irmãos. Sonho, gente. Meu sonho é ir para Montevidéu, Augusto sabe. Então, e também nós temos gente nos ouvindo lá na Austrália. Olha só, nós já estamos em 28 países. E nós estamos nos 5 continentes, Augusto. Eba! Ai, que festa! Eu amei isso. Que legal isso, é maravilhoso. A gente fica extremamente orgulhoso. E também os nossos amigos da Rádio Selinalta e também da Rádio Coroado que estão nos ouvindo. Graças aos nossos amigos freis franciscanos que possibilitaram essa experiência. Bem, para vocês o nosso Paz e Bem. Olha, são mais de 90 municípios. É legal. Muita gente. Gente, um abraço para vocês que estão nos ouvindo na rádio e um cheiro, viu? E olha só, tem mais uma novidade, gente, para encerrar nosso podcast, tá? Nós estamos em um livro. Olha que maravilha. A gente viveu essa semana aqui no Brasil a Semana Nacional da Educação Financeira, que é todo ano ali por novembro, né? E esse ano foi online, então teve muito conteúdo virtual. Teve o lançamento do livro da Estratégia Nacional da Educação Financeira em busca de um Brasil melhor. Escrito pela Cláudia Forte. Isso, que é da AEF Brasil e outras pessoas, colaboradores, né? Ela foi assim, a organizadora. E aí a Cláudia e os organizadores listaram as iniciativas de educação financeira no Brasil. E o EFV já está lá, gente. Nossa, olha que maravilha. Que maravilha. Nós... novinhos, né? Começamos, estamos gatinhando e já tendo um impacto numa estratégia nacional, né? Isso, inclusive, olha só, a gente vai deixar o link do discurso do Papa e também o link do livro na descrição desse episódio para você poder encontrar a gente lá, tá, pessoal? Gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado muito, nossa... Curtam e reescutem, porque esse discurso do Papa Francisco é incrível. Essas foram só algumas impressões nossas, né? Mas escutem na íntegra, compartilhem com seus amigos, familiares. Olha que bacana, uma leitura da educação financeira para a vida a partir do discurso do Papa, né? É isso aí. Se você gostou do nosso podcast, compartilhe com os seus amigos, manda no grupo da família lá no Zap, para que mais pessoas possam ouvir e que o FV se espalhe ainda mais pelo Brasil e pelo mundo. Bem,
estamos em 8 plataformas. Não tem desculpa para não... E na rádio, né? E nós estamos já na rádio, então não tem desculpa para não nos ouvir, viu? O programa Madrugada Franciscana nas rádios. Então, muito obrigado você estar aqui conosco, foi uma alegria. E lembre-se sempre... Educação financeira é educação para a vida.